Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. O Centauro é uma figura mitológica muito conhecida e ele é literalmente a junção, a luta constante entre o instinto selvagem e primitivo e a razão e lógica humana, que é um instinto que nós todos humanamente temos, mas essa é a representação mitológica da luta entre o instinto e a razão. Mas para vocês entenderem melhor isso, é bom vocês entenderem as histórias por trás dos centauros. Quem foi Ixion, né? Quem foi Ixion e por que que tem os centauros, aquela história toda, e quem foi Ixion, quem foi o centauro, quem foi Kiron. Vocês vão entender isso tudo aqui nesse vídeo. Quem foi Ixon, quem foi Kiron, por que, que a ligação entre os centauros tem centauro com selvageria e centauro com razão, a luta interna, e por que, que eles são as figuras mitológicas que representam justamente essa luta interna. Tudo isso nesse vídeo. Né, um rei, que era o rei Ixion. O rei Ixion, ele era um rei dos Lápidas, que era uma região lá. O rei Ixion cometeu dois grandes crimes, porque ele era casado com uma moça, né? Ele era casado com uma moça, com uma princesa, e ele tinha lá uma briga com o sogro, porque o sogro não tinha pago o dote, alguma coisa assim. Ele convidou o sogro para jantar com ele, na intenção de fazer as pazes. Pelo menos ele fez o sogro acreditar nisso, que ele queria fazer as pazes. Quando chegou lá, ele serviu o jantar, tudo mais, e jogou o sogro em um poço. Né? Ele matou o próprio sogro. Então ele cometeu dois crimes graves. Um que foi o crime de derramar o sangue da própria família, né? Derramar o seu próprio sangue, derramar o sangue da própria família, no caso do sogro. E o outro foi o crime contra a hospitalidade, que era uma lei antiga grega, né, que você não poderia fazer mal a alguém que tivesse sob a sua hospitalidade. Então, o rei Ixion cometeu dois crimes graves segundo a lei, a doutrina grega, a antiga doutrina greco-romana. E então ele tinha que se purificar, porque ele cometeu dois grandes atos muito cruéis, muito hediondos ali. Só que ninguém queria purificá-lo. Então ele ficou impuro por um bom tempo. Só que o próprio Zeus, o rei do Olimpo, ficou com pena de Ixion e Zeus mesmo o purificou de seus crimes, né, de suas transgressões, de suas transgressões. E ainda fez um convite: vá lá no Olimpo e se banqueteie com a gente. E Ixion então aceitou o convite de Zeus e foi até o Monte Olimpo se banquetear com os deuses. Por lá, ele bebeu, comeu, sob a lei da hospitalidade estendida pelo próprio Zeus, que de forma benevolente o convidou. E lá ele bebeu mais do que devia, ficou um pouco mais alegrinho, se é que você me entende, e começou a dar em cima da própria Hera, que é a deusa principal ali do Olimpo, né? Casada com Zeus. Então Hera veio e procurou Zeus e falou: ó, aquele cara ali tá dando em cima de mim, ó. Tipo, você convidou o cara e o cara tá dando em cima de mim. Zeus falou assim: não, não é possível. Eu convidei o cara, eu perdoei as transgressões do cara, e o cara tá dando em cima de você. Não, isso é essa. Não, você tá de sacanagem. Não pode ser. Isso aí não tem lógica, não. Vamos fazer o seguinte: aí Zeus pegou uma nuvem, moldou a nuvem no formato de uma mulher, parecidíssima com ela, quase idêntica a ela, soprou vida sobre ela e falou com ela assim: tá vendo aquele cara ali? Senta lá com ele, espera ele dar em cima de você. E se ele der em cima de você, ceda as investidas dele, faça o que ele quiser. Porque Zeus queria ver se ele realmente estava a fim de Hera. O Ixion já bebido pelas tantas, e sem nenhum pudor também, né? Sem nenhuma regra, ele deu em cima da nuvem, achando que fosse Hera, teve relações com a nuvem ali, né? Na presença de todos. Zeus ficou extremamente irritado, só que Zeus não podia fazer nada, porque Ixion estava protegido pela lei da hospitalidade grega, porque foi o próprio Zeus quem o convidou. Então Zeus fez o quê? O mandou embora. Falou: não, você está errado, vai embora e pronto, acabou. Dessa união de Ixion com essa nuvem, nasceram os primeiros
centauros. A nuvem que Zeus moldou, que ficou conhecido como Nefetari, que significa literalmente nuvem viva, ficou grávida. E ela deu à luz aos primeiros centauros, que são híbridos entre humano e cavalo, que por sua vez cresceram no bosque selvagem e se juntaram, né? Possuíram ali éguas selvagens, já que eles tinham um corpo metade cavalo, eles possuíam éguas selvagens e deram origem à primeira leva de centauros, que nada mais é do que a união de centauros com éguas. As éguas deram à luz e deram à luz a novos centauros, que são os centauros de segunda geração. Então, os centauros são originalmente filhos do rei Ixion, com essa nuvem que é chamada de Nefetari, que é literalmente nuvem viva. Eles são a união profana entre o desejo carnal humano e a não condição, né, o não raciocínio, né? Eles são a união do desejo profundo, né, que o rei Ixion simplesmente desejou era e ele não pensou que ele estava no Monte Olimpo, ele não pensou que era já era casada, ele desejou e cedeu o seu instinto do desejo, que é um instinto primitivo humano que todos temos, e devido a esse, vamos dizer assim, a essa sedução do próprio instinto, nasceram os primeiros centauros. Esses centauros copularam com éguas selvagens e nasceram os segundos centauros, né? Centauros de segunda geração. Centauros vindos da linhagem do rei Ixion são extremamente violentos e selvagens. Os centauros nascidos, né, da união ali, da linhagem de Ixion, que depois copularam com as éguas e nasceram mais selvagens ainda, eles são da linhagem de Ixion, são criaturas selvagens, são a linhagem de criaturas selvagens. Eles prezam uma enorme força bruta, tá? Eles são muito fortes, mais rápidos e mais fortes do que qualquer humano. Eles também são mais rápidos do que qualquer cavalo, porque afinal de contas eles são quadrúpedes. Tem uma resistência enorme, mas eles têm uma ferocidade espantosa. Eles têm uma ferocidade espantosa. Eles querem resolver tudo na violência, tudo na porrada. São caçadores habilidosos, são arqueiros habilidosos também. Eles sabem manejar espadas, arcos, clavas, principalmente. Mas eles não são os caras muito inteligentes. Normalmente eles são indisciplinados, muito entregues aos prazeres, como seu próprio antecessor Ixion, né? Eles são entregues aos prazeres de que tipo, João? Luxuriosos, né? Eles têm luxúria, eles são beberrões, eles são festeiros, eles são entregues aos prazeres da vida humana e muito selvagens, querendo resolver a maioria das coisas na pancada. Se você se entender com um centauro, muito provavelmente ele vai dar porrada em você ou tentar te matar, porque eles são pessoas que não pensam, têm um instinto selvagem muito apurado. O seu instinto animal é maior do que seu instinto humano. Embora eles tenham sim parte humana e tenham capacidade de raciocínio, muitas vezes eles abrem mão do próprio raciocínio para resolver as coisas no instinto selvagem e brutal, derivados da própria linhagem do rei Ixion, que abriu mão de sua racionalidade e cedeu-se a seu instinto carnal primitivo. Instinto carnal que também os centauros comungam, né? Eles fazem referência ainda depois de Ixion, né? Eles têm aquela mesma referência do instinto carnal também, tá certo? Mas por que eu falo da linhagem de Ixion? Porque tem um outro centauro, que é Quiron, que não tem linhagem com Ixion. O Quiron também é um centauro, só que ele não tem nada a ver com Ixion, nada a ver com a Nefetari, nada a ver com nada disso. O Quiron, ele é um centauro, só que ele é um centauro anterior a isso. O Quiron, ele é filho, né? O Quiron, ele é filho de Cronos, ou seja, ele é irmão de Zeus, tá? Enquanto a maioria dos centauros descende do rei Ixion e de Nefertari, o Quiron, por sua vez, já existia bem antes disso tudo. Porque o Quiron ele é filho do próprio Cronos, Cronos que é o deus referente ao tempo na mitologia grega. O Quiron é referente a filho de Cronos, ou seja, ele é filho do próprio tempo. E ele surge quando o Cronos assume a forma de um cavalo e seduz uma ninfa chamada Nilfira, e juntos eles, né, copulam e dão origem ao Quiron. Quiron era um centauro, sim, mas ele era um centauro muito sábio.
além de ele ter todas as vantagens do centauro, né, muita velocidade, muita resistência e tudo mais, ele tinha as capacidades de um humano e dava vazão ao seu próprio intelecto, diferente de seus, digamos assim, de seus parentes, né, os centauros da linhagem do rei Ixion. O Kiron, ele dava muita vazão ao intelecto, suprimindo muito a sua vertente selvagem. Foi ele, inclusive, que é mentor de vários heróis da mitologia grega. Citando alguns aqui, só para ficar. Ele foi mentor de Aquiles, ele foi mentor de vários outros. Aquiles, Jasão, Asclépio, Teseu e Hércules. Ou seja, ele tem vários ali, né? Que ele foi mentor, ele é conhecido como professor. E ele tem vários também, digamos assim, aspectos que não são selvagens. O Kiron tem a natureza selvagem de todos os centauros, só que ele é conhecido por lutar contra a sua própria natureza selvagem e dá muita vazão à razão. Ele é um erudito, digamos assim. Ele tem capacidades em combate, né? Ele consegue arco e flecha, todos aqueles combates que os seus compatriotas selvagens fazem, ele também faz. Só que ele tem capacidades em medicina, em música, em artes, em astronomia e até em profecia. Ele é não só conhecido como mentor, né, do mentor ali de vários semideuses, como também é um dos caras mais sábios que se tem no Monte Olimpo. Muitos procuram os conselhos dele porque ele vive estudando. Ele não é um cara combatente. Embora ele tenha habilidades de combate, e sim, ele tem o instinto selvagem de um centauro, ele dá muito vazão ao intelecto. Ele prefere ficar estudando, lendo, procurando maneiras de resolver as coisas sem conflito, mesmo tendo, sim, a seus momentos ali que ele vê que ele tem que lutar contra o seu próprio instinto selvagem. Os centauros em si é uma coisa muito interessante porque eles mostram dois lados muito distintos. Eles mostram o entregue, a selvageria, o instinto, as paixões humanas, né, mundanas, ao fato de você não pensar muito nas consequências, você só agir por instinto, por selvageria, por brutalidade, por prazer momentâneo, como foi os descendentes de Ixion e o próprio Ixion, que inclusive a gente vai fazer um vídeo do Ixion mais para frente. E a gente também tem o ponto e o contraponto do próprio Kiron. O Kiron ele é o primeiro centauro, ou seja, ele veio antes dos descendentes do rei Ixion. Em suma, ele tem a mesma selvageria e a mesma brutalidade de seus contraparentes. Só que ele não se deixa levar por isso. Ele tem o mesmo instinto primitivo de selvageria, de brutalidade, de desejo que todos os outros. Só que ele não se deixa levar por isso. Ele prefere se manter racional, emocionalmente equilibrado. Prefere se manter voltado para as artes do que para a selvageria. Ele prefere voltar-se a treinar jovens, a disciplinar jovens, mesmo que seja em artes de combate, porque ele é um combatente também, do que simplesmente ir para a guerra, atacar e pular e beber e não sei mais o que. Ele prefere ficar na dele. Isso prova dois pontos. Que dá para controlar o instinto do ser humano, apesar de que todo humano tem um instinto selvagem, que faz parte da natureza humana, tá? O instinto primitivo que o rei Ixion teve lá na festa no Monte Olimpo é o instinto primitivo que eu e você temos também, tá? É da natureza humana, é inerente ao ser humano. O instinto primitivo é algo primário, portanto, é algo que o ser humano tem. Mas como o próprio Kiron também tem, ele prova que é possível controlar. Ou seja, esse mito, de forma geral, prova um ponto muito interessante. Todos nós temos, tá? É inerente, você tem só porque você existe. Todos nós temos pontos de instinto primitivo, né? Pontos ali que são instinto primitivo. Você deseja algo, você cobiça algo, você
quer algo, mas você não é obrigado a ceder aos seus instintos primitivos. Se você vê que não dá para fazer, não faça. Porque o rei Ixion sabia que o que ele ia fazer era errado. Ah, João, mas ele estava na festa, ele estava bêbado. Cara, quem tá bêbado não tá doido. Ele sabia que estava fazendo errado, ele sabia que era merda, mas ele fez assim mesmo. Ele se entregou ao desejo, à selvageria humana e criou uma plore selvagem. O Ixion é tão selvagem quanto os descendentes dele. E o Kiron também tem essa natureza selvagem, só que ele controla. Então é possível controlar os impulsos, tá? Esse é o resumo do mito. E quanto à história e à punição do rei Ixion, eu fico devendo em vocês um outro vídeo, tá bom? Senão vai ficar muito longo aqui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.